Bom dia, turma, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Sei que uma turma não está acostumada a vir aqui domingo, né? Sejam bem-vindos aí à nossa casa. Então, vamos dar uns recadinhos aí da nossa casa. Primeiro, quem esqueceu de desligar o celular, a hora é agora, né? A gente pede para desligar mesmo, para colocar, tirar até dos vidros. Para não atrapalhar a gente, é tão pouquinho tempo que a gente fica aqui, né? Além de atrapalhar o ambiente espiritual, a energia também atrapalha a gente, fica com aquela tensão, né? É o momentinho da gente cuidar da gente. É muito importante a gente cumprir os horários de chegada na casa, né? Então vocês estão de parabéns que chegaram no horário bonitinho. Porque o plano espiritual, pessoal, vou tirar a máscara para vocês me ouvirem melhor. O plano espiritual, eles são super rígidos com o horário, né? Então, nesse horário reservadinho aqui para nós, o pessoal que está na live, o pessoal que está aqui presencial, tem uma equipe espiritual destinada a cuidar de nós. Então, por isso que é muito importante a gente cumprir os horários certinho. Quais são os dias e os horários que a casa funciona, né? Nossa casa funciona terça e quinta às 20 horas, sexta-feira às 14 horas e domingo a gente tem dois horários, às 9 e esse aqui das 10h30, tá? As lives do Facebook de domingo estão sendo transmitidas às 10h30, direto aqui da casa. E terça e quinta ainda está sendo às 20h20, mas também vai ser às 20 horas transmitido direto aqui da casa em breve, tá bom? Então, se vocês conhecem alguém de outra cidade, de outro local que não pode vir até a casa, ou às vezes tem alguma limitação física que não pode vir até a casa, todas as palestras vão ser transmitidas no Facebook e podem indicar, tá? No final da palestra, vocês vão ver que eu vou vir aqui, vou direcionar as vibrações e um passo coletivo para quem está em casa, tá bom? A gente faz fluidificação da água e tudo para quem está em casa e não pode vir, tá? Então, recomendem as nossas lives. Estamos aí, né, como vocês estão vendo, todo mundo usando máscara novamente, por conta aí do aumento dos casos. Como eu tô longe falando, tô aqui sem, mas tá todo mundo de máscara aqui, bonitinho, tá? E a gente também, como o nosso espaço aqui é pequeno, a gente reforça a necessidade do agendamento, tá? E também do desagendamento, se não puder vir, para mandar mensagem que não pode vir, pra gente dar vaga para outra pessoa, certo? Sobre o nosso tratamento espiritual, tanto para quem acompanha pela live, quanto quem vem aqui na casa presencial, é importante a gente não usar, quem ainda tem o costume de usar álcool ou algum tipo de droga, até alimentação pesada, comer muita carne, comida muito gordurosa, a gente pede para pelo menos 2 horas antes do tratamento evitar esse tipo de alimentação, muito doce, sabe? Para quê? Pra gente estar com o estômago leve, pra gente receber melhor os fluidos, tá? Nosso corpo todinho tem centros de força. E o nosso centro de força aqui da região gástrica, né? Quando o nosso estômago está muito cheio, ele também está trabalhando muito. Então, se a gente está com o estômago mais vazio, ele está mais receptivo às boas energias, tá bom? Até para quem está em casa na live também, já está acostumadinho no horário da live? Então, tenta não comer na live, não comer antes do horário, esse tipo de coisa, tá? E depois também, né, gente? A gente vem aqui, seja bem-vindo, Também não adianta a gente sair daqui do tratamento espiritual, recebemos o passe, água fluidificada, estamos aqui ótimos. Aí a gente sai daqui, enche o barrigão de comida, de bebida alcoólica, né? Sai arrumando confusão na rua, em casa, e a gente perde instantaneamente o nosso tratamento. Então, é muito importante a gente tentar o máximo possível, ficar o mais quantidade de horas possível tranquilo para a gente aproveitar o nosso tratamento espiritual, tá? A parte mais importante do nosso tratamento, pessoal, é a palestra aqui, tá? Porque assim, o passe, ele ajuda muito. O passe é a Novalgina. Você sabe o remédio Novalgina, de pirona? A dipirona, ela não cura nada, né? Ela só alivia a dor. É o passe. Onde está o remédio lá, o antibiótico, aquele que cura, que mata o vírus? Aqui na palestra. Por quê? Porque é através da palavra que a gente muda a atitude e a gente se cura. Então, não adianta vir aqui só no horário do passe. Vai tomar Novalgina, depois vai voltar a dor de novo. Tem que vir aqui, o remédio principal. O remédio principal está aqui no antibiótico, tá? Então, a palestra é muito importante.
Sabe, às vezes a gente tem aquele parente, aquele pessoal que não pode vir aqui na casa, que não quer nem ver a live nem nada. O que a gente faz? Põe o nome na caixinha de oração lá. E quem assiste a live, eu vou usar aqui, tá? Quem lá que não pode vir aqui na casa presencial, não quer assistir a live nem nada, a gente põe o nome na vibração. Quem tá na live, coloca o nome no comentário ou no papelzinho abaixo, ali do ladinho, pertinho da live. Quem tá aqui, põe lá na caixinha de vibração, tá bom? Renata, preciso pôr o nome na caixinha de vibração toda semana? Não, uma vez por mês, tá? Que a gente esvazia essa caixinha uma vez por mês. Então vocês passam ali, se a caixinha estiver cheia, o nominho tá lá ainda. Se a caixinha estiver vazia, põe de novo, tá bom? Não precisa ficar botando toda semana não. Só olhar lá, a caixinha tá vazia, o pessoal limpou. Aí põe novamente, tá bom? Deixa eu ver o que mais. A gente recomenda, já tá aqui no finalzinho do ano, e ano que vem já começa os cursos novamente. Quem não tá estudando, fica aqui o convite. Estudar é bom demais, né? Do Nascida, a Ângela, tem a Sueli, a minha soninha. A Vânia vai voltar, né, Vânia? É isso aí, tem que estudar. O estudo pra gente é a nossa tábua de salvação, tá bom? E o último recadinho aqui que eu vou dar para vocês é 2 últimos recadinhos. Evangelho no lar. Quem não está fazendo tem que fazer, tá? No final da live, da palestra, eu não sei fazer evangelho no lar, eu não tenho evangelho, procura a gente ali, a gente dá o roteiro, a gente dá até o evangelho para quem não tem, tá? Evangelho no lar tem que fazer, pessoal, porque o evangelho no lar, além dele trazer um equilíbrio para o nosso lar, sabe aqueles irmãozinhos espiritual que a gente leva para casa sem querer, na hora da raiva? Então, o evangelho no lar vai cuidar desses irmãozinhos que ficam lá perdidinho. E também, gente, quem faz evangelho no lar com habitualidade, esses irmãozinhos nem entram. Chega lá e fala, opa, aqui tem oração, aqui eu não posso atrapalhar, não. Então, evangelho no lar é obrigatório. Não tem evangelho, não tem que comprar evangelho, repito. Só pedir, a gente dá o evangelho, o roteiro, o que precisar para vocês fazerem, tá? Último recadinho, domingo que vem não tem tratamento, porque tem o Bazar de Natal, tá? Quem puder vir aqui no Bazar de Natal, comprar um livrinho de oração, uma roupinha, qualquer coisinha vai ajudar a gente bastante, tá? Nesses eventos que a gente faz, que a gente consegue arrecadar melhor, a gente vai fazendo coisas que a gente precisa aqui na casa. Então a gente quer botar um ar-condicionado, que agora vem o verão, então precisava juntar o dinheiro, uma coisinha ou outra que quebra, o aluguel, que aqui é alugado, a água, a luz, através dos eventos e das vendas do bazar que a gente mantém aqui aberto. Então quem puder, o bazar vai abrir sábado 13h30 e vai fechar por volta de 17, 18 horas. E no domingo vai funcionar das 9 às 14. Então, se vocês puderem vir, nós vamos abrir a cantina, vai ter cachorro quente, vai ter bolo, refrigerante, suco, café. Venham. Ah, não quero comprar nada, vem tomar um cafezinho, tá bom? Que ajuda muito a gente aqui no final de semana que vem. Aí depois, nós vamos ter tratamento dia 11 e dia 18. Aí a casa faz a pausa dos 2 finais de semana, Natal e Ano Novo. Passou o Natal e Ano Novo, a gente retorna novamente com os trabalhos, tá bom? Combinado, turma? Agora eu vou pedir para que vocês fechem os olhos, fiquem bem tranquilos. E vamos nesse momento elevando o nosso pensamento até Deus, até Jesus. Vamos entregando o nosso coração a Jesus, pedindo que o Mestre amado nos ajude na resolução dos nossos problemas, nos ajudando a encontrar o melhor caminho para resolvê-los. Vamos pedindo que Jesus alivie as nossas dores, que Jesus nos auxilie com o entendimento dessa lição, que Jesus e os amigos espirituais nos auxiliem a colocar em prática os ensinamentos que vamos receber nessa manhã. E assim, com muito amor, vamos envolvendo o nosso irmão Décio, que fará a palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Dá licença, vou tirar a máscara aqui, porque senão eu não consigo ler nada, sem, com a máscara e com o óculos. Então, eu vou pedir permissão para vocês, vou fazer mais uma oraçãozinha, tá? Vou pedir para vocês fecharem os olhos. É uma oração para a gente poder pedir permissão na nossa palestra no dia de hoje, tá bom?
Oração para o início da palestra. Senhor, estamos todos reunidos em Teu nome, rogando vossas bênçãos para que possamos nos fortalecer, aprender e vivenciar os vossos ensinamentos, nos tornando melhores a cada dia. Pedimos, Mestre querido, a vossa permissão para iniciarmos os nossos ensinamentos de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, pessoal, a Renata já me apresentou. Meu nome é Décio, sou um dos trabalhadores da casa também. E vim trazer um tema para reflexão, né, no dia de hoje. O tema é do livro Vinho de Luz, tá? É o mesmo que a gente acompanha nas lives. É o capítulo 50, né, do livro, e tem o nome de Para o Alvo. Tá bom? E como esse tema fala um pouco de Paulo, né, eu costumo acrescentar alguns versículos do Evangelho na abertura do tema, mas dessa vez eu trouxe uma pequena biografia de Paulo, que tem muitos que não conhecem, o apóstolo Paulo. E que ele nasceu, né, foi batizado no judaísmo com o nome de Saulo. Tá? Depois de convertido ao cristianismo, mudou o nome para Paulo. Que segundo o Haroldo Dutra, ele fez uma tradução do Evangelho de Jesus, né, para o português, do grego para o português. Então o nome de Saulo era em hebreu, né, e passando para o latim ele mudaria para Paulo. Mas como no Evangelho está que ele, na conversão dele ao cristianismo, ele mudou de nome, então não se mexe nisso aí. Tá? Está no Evangelho, a gente segue o que está no Evangelho. Então vamos falar sobre Saulo, né? Saulo nasceu na cidade de Tarso, muitos conhecem como Paulo de Tarso ou Saulo de Tarso, mas é porque ele nasceu na cidade de Tarso, era um pequeno vilarejo. E morreu aos 62 anos. Essa idade também é relativa, porque na época eles não registravam as crianças, né? Então não tem a certeza de que ele tinha 62 anos. Ele faleceu decapitado pelo exército romano e a idade dele é relativa de 62 anos, mas com certeza ele teria um pouco mais do que isso. E ele tinha como profissão, que ele aprendeu desde criança, a ser tecelão, né? Fabricar tecidos. Como o pai dele trabalhava com barracas, o povo na época tinha muitos nômades, né? Eles fabricavam barracas e vendiam, e ele aprendeu essa profissão de tecelão com o pai, trabalhava com o pai. Ele cresceu, estudou, né, para ser doutor da lei. Doutor da lei, na época, é o que são os juízes hoje. Como eles eram de família rica, ele também estudou para ser rabino ortodoxo, né? Era o dirigente máximo da religião judaica na época. E como ele não acreditava no Messias, né, em Jesus, ele perseguia muitos discípulos de Jesus na época. E ele, como juiz, ele prendia, ele mesmo julgava e condenava, né, os discípulos da época, geralmente ao apedrejamento, né? Ele condenava a morte através do apedrejamento. Temos até a passagem aqui que ele fez o apedrejamento de Estevão. Estevão era um discípulo de Jesus que organizava a igreja cristã na época, né? E ele prendeu Estevão, condenou, né, ao apedrejamento. E temos a passagem de que foi Estevão que recebeu ele no plano espiritual. Isso tudo está no livro Paulo e Estevão, em Nucaleu, que é um livro muito bom para se ler, psicografado pelo Chico, né, pelo Espírito de Emmanuel. E Estevão foi quem recebeu ele no plano espiritual, né, Paulo. Mas aí ele já era Paulo, né, não era mais Saulo.
a caminho da cidade de Damasco, nessas perseguições aos discípulos dele, ele teve a presença de uma luz muito forte, que chegou a cegá-lo na época. E essa luz, ele teve a comunicação de Jesus. Era Jesus que estava ali naquele momento, né, falando com ele. Inclusive perguntou a ele, né, Saulo, por que me persegues? Por que essa raiva tão grande, né, por mim? E daquele que ele teve aquele momento com Jesus, ele acaba se rendendo ao cristianismo. Ele fala, mestre, mas e agora? Né? Fiquei cego, como é que faço? Né? E Jesus falou para ele, permaneça em Damasco em 3 dias de oração. E nesse interim, enquanto ele estava nesses 3 dias de oração, Jesus procurou Ananias, né, que também era um discípulo de Jesus. E pediu a Ananias, né, Jesus pediu a Ananias, vá ao encontro de Saulo, faça o seu batizado e a conversão dele ao cristianismo. Ananias ficou também assim, porque falou, mestre, mas ele vinha aqui para perseguir a gente, para prender, para nos condenar ao apedrejamento. E agora eu vou ao encontro dele? Né? Como se diz hoje em dia, Jesus falou para ele, vai firme, vai na fé. Vai na fé que ele mudou, pode ir. E Ananias foi, fez o batizado, né, de Saulo. Foi quando ele mudou o nome para Paulo. Né? E nesse batizado, quando Ananias fez a imposição de mãos, né, sobre ele, ele voltou a enxergar, imediatamente, na hora. E aí o que aconteceu? Ananias passou a ser um grande companheiro, né, de Paulo. Saíram pelas cidades pregando. A partir daquele momento que ele passa a enxergar, ele se converte completamente à palavra de Jesus. E ele sai pregando pelas cidades, pelos países próximos, né, essa palavra de Jesus. E até tem um trechinho aqui que eu esqueci de falar. Mesmo quando ele era Saulo, ele, com as suas atitudes de perseguição, ele já estava levando a palavra de Jesus às outras cidades. Porque os fiéis do cristianismo fugiam dele. Né? Os discípulos fugiam. Iam para cidades mais próximas, iam para outros países. E assim, eles espalhavam a palavra de Jesus. Ele mesmo sem saber, ele já estava propagando a palavra de Jesus. Antes dele se converter. E aí, depois de convertido, saiu ele e Ananias para as cidades próximas, né? E ele não era muito bem recebido, porque ele era um perseguidor. Quem conhecia ele, fala, pô, até outro dia estava perseguindo a gente, capturando, julgando, matando, agora ele está falando sobre Jesus. Então, em suas palestras, né, suas pregações pelas cidades, o pessoal não recebia bem, né? Recebia com xingamentos, né? Próprio apedrejamento que ele fez com muitas pessoas, quase todas as suas pregações terminavam em apedrejamento. Por quê? Porque o pessoal não confiava na sua palavra. Mas ele não desistia. Ele estava firme ali, no intento de divulgar a palavra de Jesus. Ele foi muito perseguido e muitas vezes foi preso. E dessas vezes que ele esteve preso, muitas das vezes, ele escreveu várias cartas que fazem parte do Evangelho, né, da nossa Bíblia. Então, quem conhece bem o Evangelho vai lembrar. Ele escreveu a Coríntios. Coríntios era o povo da cidade de Corinto. Ele escreveu a carta 1 e 2, aos Colossenses, a carta 1 e 2, aos Tessalonicenses, a carta 1 e 2. Escreveu a Timóteo, 2 cartas também, 1 e 2. Escreveu aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, a Filemon e aos Hebreus. O que ele trazia nessas cartas? Né?
Ele tratava da ética cristã, né? E da organização da igreja cristã. Da igreja cristã, não da igreja católica. A igreja católica veio depois, implantada pelo homem. Era a igreja cristã, a palavra de Jesus, né? É o que está no Evangelho de hoje. Então, é isso. Agora vamos ver o que Emmanuel deixou para a nossa reflexão. Toda essa biografia de Paulo é porque esse tema de Emmanuel vai falar sobre Paulo, né? Fala uns trechos aqui, quase tudo que eu já passei para vocês. Então o tema é o capítulo 50, o nome do tema é Para o Alvo, e o trecho do Evangelho que Emmanuel deixou para a gente é um trecho da carta aos Filipenses, que é o capítulo 3, o versículo 14, que diz o seguinte: prossigo para o alvo. Paulo deixou a palavra de prossigo para o alvo. O que é prossigo para o alvo? O caminho de Jesus, através do Evangelho, né? Então, todos nós que estamos aqui, que estamos tentando nos melhorar, estamos prosseguindo para o alvo. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, já possuía vasta experiência de apostolado. Então ele já era bem idoso, né? Quando ele escreveu aos Filipenses. Ele já tinha um certo tempo de apostolado, de pregação, né? De passar a palavra de Jesus para a população da época. Doutor da lei em Jerusalém, abandonara as vaidades de raça e de família, rendendo-se ao mestre em santificadora humildade. Então, como ele já era formado, juiz, né, ele estava estudando para ser rabino ortodoxo, ele abandonou toda essa fase da vida dele e se rendeu à palavra de Jesus, né? Se rendeu ao que ele queria fazer na realidade, que era levar a palavra de Jesus a todo. Então ele passou a ser uma pessoa humilde, porque ele andava pelas cidades, ele andava pelos países, né? E naquela época ainda não tinha tanto para levar ele, era a pé, né? De camelo, de cavalo. Então ele se rendeu a essa humildade. Após dominar pela força física, pela cultura intelectual e pela inteligência nobre, voltou-se para o tear obscuro, né? Ele voltou a trabalhar como tecelão, porque ele tinha que garantir o sustento, né? Só a palavra de Jesus não ia encher a barriga dele, né? Então ele tinha que voltar a trabalhar. Então, após ele ter se dominando a população da época, né, pela força física, pela sua cultura, né, pela sua inteligência, que era juiz, né, ele voltou a trabalhar como tecelão. Voltou a ser humilde e trabalhar como tecelão para ganhar o seu próprio sustento nas suas andanças e nas suas pregações. Ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo por amor a Jesus. Recebeu a ironia e o desamparo de familiares, a desconfiança e o insulto de velhos amigos, os açoites da maldade e as pedradas da incompreensão. Então, o que aconteceu com ele? A própria mãe dele, quando ele se converteu ao cristianismo, ela morreu de desgosto, por causa que eles eram judeus, eles tinham uma vida boa, uma vida abastada. Ela morreu de desgosto. O pai dele deserdou ele, o direito que ele tinha na casa. Os amigos, eles rechaçaram ele, porque a maioria dos amigos deles eram judeus, né, também, e não aceitava essa conversão dele. Aonde ele ia pregar, o pessoal não aceitava a palavra dele por ele ter sido um perseguidor. E as pregações dele acabavam em apedrejamento, né? Onde ele pregava,
tome pedra, e tome pedra na tua. Era o que ele fazia, né, com os discípulos da época. O convertido de Damasco porque foi por conta da cidade de Damasco que ele se converteu ao cristianismo. No entanto, jamais desanimou. Coisa que acontece muito com a gente desanima muito fácil. Prosseguindo invariavelmente para o alvo, que era Jesus, que ainda e sempre é a união divina do discípulo mestre. O que acontece com a gente? A gente desanima muito fácil. Toda vez que a gente abraça uma religião, pode ser a doutrina espírita ou qualquer outra religião, problemas sempre tem. Temos problemas no dia da gente vir, né? Como já disse aqui, às vezes a gente vai pegar o carro está com o pneu furado, você já desanima. A pessoa chega lá embaixo, no pé do morro, lá na estrada do Campo Limpo, fala, nossa, a casa do caminho está, não vou subir não. Eu vou na feira aqui comer pastel, está mais perto, está mais fácil, né? O pessoal desanima, né? E é uma coisa que a gente não deve fazer, de jeito nenhum. Sabe, temos que enfrentar as nossas dificuldades, como Paulo enfrentava o apedrejamento. Já pensou? Onde você fosse, você ser apedrejado, porque você mudou a sua religião, mudou o seu modo de pensar? Né? Então não devemos desanimar nunca. Quantos aprendizes? Aqui, Emmanuel usa muito a palavra aprendizes nos livros. Aprendizes por quê? Porque estamos aqui na Terra em aprendizado. Isso aqui é uma escola, nós estamos em aprendizado. Em aprendizado em evolução espiritual, aprendizado de tudo, né? Então, por isso, Emmanuel usa muito essa palavra. Quantos aprendizes estarão atualmente dispostos ao grande exemplo, né? Quem de nós está disposto a seguir o exemplo de Paulo? Muito pouca gente. Muito pouca gente aceitaria tomar pedrada para levar a palavra, certo? A palavra de Jesus. Até tentaria fazer, mas na primeira pedrada já ia desanimar. Falar, não. Aqui Paulo nunca desanimou. Espalha-se em vão os convites aos sublimes banquetes. Debalde envia Jesus mensageiros aos estudantes novos, revelando a excelência da vida superior. Então, quanto que Jesus manda, né? A gente cruza com uma pessoa no ônibus, às vezes conversando com uma pessoa no ônibus, e essa pessoa fala, olha, eu frequento uma casa espírita, você não quer ir lá? Né? Sua situação não está muito legal, estou sentindo você muito deprimido. Então, isso é uma pessoa que Jesus enviou para a gente, para nos encaminhar até aqui. Né? Olha, eu assisto uma live no Facebook, tão legal. Você não quer assistir também? Né? Jesus envia muito isso na vida da gente. Às vezes nós reconhecemos, muitas vezes não. Né? Quantas pessoas pegam na mão da gente e falam, vamos lá, vamos comigo, para você se melhorar, para você estudar, para você reconhecer o problema que você está tendo, né? Que a doutrina explica isso, ele esclarece os problemas da gente, e ensina a gente a enfrentar esses problemas. É aí que eu me perdi. A maioria deles, contudo, abrange operários fugitivos, plenamente distraídos da realização. Operários fugitivos, plenamente distraídos, né, da realização. Então são aqueles que não estão nem aí com a religião nenhuma. Está vivendo no mundão, no verdadeiro vai da valsa. Tem muitos que ainda falam, eu não vi o mundo a trabalho, eu vi o mundo a passeio, né? Só que não. Nós que estamos aqui no mundo, nós escolhemos, pedimos para vir,
para podermos melhorar. Só que quando a gente chega aqui, esquece. Né? E fica no verdadeiro vai da valsa. Aí, perdem de vista a obra por fazer. Desinteressam-se das lições necessárias. Né? Desinteressam-se de querer evoluir, de ter uma religião, de ser uma pessoa boa, reconhecer os erros e os problemas, né? Que é o que diz aqui, desinteressam-se das lições necessárias, que a gente tem que passar. Estamos no mundo de prova e expiação. Aqui não é para viver de belezinha, não. A gente vai ter problema, a gente vai ter que saber passar por esses problemas. Esquecem as finalidades da permanência na Terra, que é o aprendizado. Sabe? A finalidade da permanência na Terra é o aprendizado. Comumente, nos primeiros obstáculos, aí o negócio começa a ficar feio. Ó. Comumente, nos primeiros obstáculos mais fortes da marcha, nas corrigendas iniciais do serviço, põe-se em lágrima de desespero, acabrunhados e tristes. Declaram-se incompreensivelmente desalentados, vencidos, sem esperança. Então, quando o bicho pega, o cara está vivendo naquela situação do vai da valsa, né? Vamos que vamos. Quando o bicho pega, aí ele lembra de Deus, ele lembra de Jesus. Aí ele fala, pô, Jesus não gosta de mim, não é possível, a situação que eu estou passando aqui. Só que ele esqueceu que ele tinha que se preparar para isso, porque problemas todos nós vamos ter. Então todos nós temos que se preparar para isso. Então temos que lembrar de Jesus. Temos de lembrar que Ele está sempre do nosso lado. Eu tenho até uma historinha que eu contei na primeira turma, que é o seguinte, é um caso que aconteceu comigo. Eu lembrei na hora e vou contar de novo para vocês. Minha esposa está ali que não deixa eu mentir. Eu sempre frequentei o Espiritismo, desde os 15 anos. Eu frequentava a Federação Espírita lá na Maria Prata. Mas era assim, eu ia, começava um curso, parava, acontecia algum problema, eu deixava de ir, depois eu voltava. E uma vez aconteceu um acidente comigo. E eu tive de ficar 3 meses na cama. Sarei, continuei no mesmo esquema. Vai, deixa de ir, volta. Aconteceu outro acidente em menos de 1 ano. Aí mais grave. Eu tive de fazer uma cirurgia. Eu tive problema nessa cirurgia. Eu acordei no meio da cirurgia. Eu tive uma parada cardíaca. Eu tive de ser entubado. Aí é a hora que, né, aperta e o cara fica... Voltei para casa, tive que ficar mais uns tempos na cama. Eu tenho um problema na perna. Uma mancadinha, que nem diz minha mãe. Falava minha mãe, eu fiquei banquinho. Né? E isso fez com que? Com que eu me despertasse. Falei, pô, eu acompanho a doutrina. Por que eu não pego firme? Está acontecendo essas coisas comigo? E olha que eu sempre fiz oração. Eu sempre fiz o evangelho no lar. Sempre, desde os 15 anos, eu fazia sozinho. E falei, não, acho que agora é hora de... Né? Jesus está dando uma acertada, falo eu mando aí uma dificuldade para você. Dentro de 1 ano, eu não tomei jeito. Ele mandou outra. Falou, não, então não tem que ser pior, porque não é possível, esse cara não toma jeito. Né? Aí sim, aí eu vim. Aí eu comecei a pegar firme. E eu sempre morei perto da casa do caminho. Antes eu morava mais perto, porque eu moro lá embaixo. E aí eu estou aqui. Né? Resolvi estudar. Né? Ah, senhor, eu estou aí. Estou aqui de novo. Resolvi estudar. Hoje eu estou aqui, ó, fazendo palestra no Facebook. Olha que chique. Espero para que quem esteja devendo não assista, né? Então é assim, a gente só vai se espertar quando a coisa apertar.
E eu sabia disso, eu sabia que eu tinha que estudar, eu sabia que tinha que seguir. Eu tive várias oportunidades, várias vezes Jesus me chamou, né? Falou, vem, fica aqui, segue. Não, eu preferia ir sair aprontando. Domingo, uma hora dessa, eu não estava em casa. Eu saía no sábado e voltava no domingo. E eu só ligava para a mulher, estou aqui. Ela perguntava, vivo? Não, estou vivo ainda. Aí eu aprendi. Depois dessa, eu aprendi. Falei, não, vou sossegar o facho, vou seguir a doutrina e vamos em frente, né? Vamos parar com isso. E agora eu aceito tomar as pedradas que Paulo tomou. Sabe? Vou compreender. Falo, dói menos do que quebrar a perna. A explicação é simples. Todavia, perderam o rumo para o Cristo. Seduzidos por espetáculos fugazes nas numerosas estações da jornada espiritual. E por esquecerem o alvo sublime. Chega de modo inevitável o instante em que, cessados os motivos da transitória fascinação, então quando você chega lá embaixo, no pé do morro, num dia de sol, fala, não vou subir lá na casa do caminho, não, subir esse morro todinho até lá, eu vou comer pastel. Isso é a transitória fascinação. Aí depois, quando você come o pastel e o pastel faz mal, dá-lhe uma dor de barriga, aí você vai lembrar de Deus, né? Jesus. É a hora que o bicho pega, né? Se sentem angustiados, como viajores sedentos nos áridos desertos da vida humana. Então, pessoal, a gente não deve se iludir com a vida fácil, com uma vida sem Jesus, uma vida sem um aprendizado, sem pelo menos a leitura do trecho do Evangelho, né? Como a Renata falou aqui, quem não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, tem aí, pode comprar, quem não tem condição de comprar, né? Nós temos que ter, nós temos que fazer o Evangelho no lar, nós temos que se garantir, fazer que nem Paulo, não desistir fácil. Pois nós estamos num mundo de prova e expiação e problemas nós sempre vamos ter. Sabe? Ninguém vai passar aqui sem ter um probleminha que seja. Então vamos procurar ler, estudar, evoluir, fazer a nossa reforma íntima, pensar um pouco mais antes de fazer uma besteira, né? Através que o Evangelho, o estudo do Evangelho, como um estudo na casa, ensina tudo isso para a gente pensar um pouco mais antes de fazer uma besteira, antes de ofender alguém, antes de arrumar um encrenca, a gente acaba pensando um pouco mais. Tá? Vamos aprender isso, que aí as dificuldades se tornarão muito mais fáceis para nós enfrentarmos. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Tá? Obrigado pela atenção, obrigado pela audiência do Facebook. E vamos assim, envolvendo com muito amor e carinho a nossa irmã Renata, que fará por nós as vibrações e a prece final. Muito obrigado a todos. A gente vai fazer uma vibração aqui para o pessoal da live. Convido todos vocês a participarem também, tá bom? Pessoal que está aí assistindo a gente pela live, um beijo. Vi um monte de nomezinho aí, não vou lembrar todos, mas um beijo para todos. Quem está na live, pessoal, é aquele momento de pegar a garrafinha de água, a jarrinha de água, que após as vibrações nós vamos mentalizar a fluidificação da água, tá? Então vamos nesse momento, abrindo os nossos corações, com os nossos melhores sentimentos de amor, de saúde, de perdão, e vamos envolvendo todo o planeta Terra com essa nossa vibração. Vamos envolvendo em vibrações de saúde, de perseverança, os doentes, do corpo físico e do corpo espiritual, que eles recebam nossa vibração. Vamos enviar vibrações de amor e de compreensão para os nossos irmãos que estão em situação de rua,
que estão em situação de cárcere. Vamos vibrar pelos nossos idosos, em especial por aqueles que estão em asilos, abandonados pelos seus familiares, que eles recebam nossas vibrações de força, de amor, de perseverança. Vamos vibrar pelas nossas crianças, especialmente por aquelas que não têm uma família, que estão em abrigos e orfanatos, que elas recebam o nosso amor, que elas se fortaleçam e que consigam cumprir a sua jornada. Vamos vibrar nesse momento por todos os nomes colocados na caixinha de oração aqui na Casa do Caminho, por todos os nomes colocados na live, por todos os nomes que estão no coração de cada um. Vamos vibrar amor, paz, perseverança, fé, saúde, perdão. Que cada um receba de acordo com a sua necessidade. Vamos vibrar nesse momento por todas as casas de oração, por todos os trabalhadores do bem. Vamos vibrar pelos trabalhadores que estão trabalhando pela evolução planetária. Vamos vibrar muito amor, entendimento para todos os políticos, para os líderes religiosos, para os países em conflito, em guerra. Vamos vibrar nesse momento, com a permissão de Jesus, muito amor pelos nossos amigos, pelos nossos colegas de trabalho, pelos nossos familiares. E vamos vibrando em favor de nós mesmos, amor, fé, saúde, perseverança. E nesse momento em que vibramos por nós mesmos, vamos rogando as equipes espirituais que vão até os lares de quem está assistindo a live nesse momento, a equipe espiritual aqui da Casa do Caminho, o Dr. José Maurício, aos médicos da espiritualidade, que eles possam nesse momento aplicar o passe, quem está à distância, realinhando os centros de força, trazendo alívio para as dores, trazendo alívio para o coração. E assim, envolvidos pela espiritualidade maior, pedimos que a equipe espiritual responsável pelos lares, pela visita nos lares, possa fluidificar a água, colocando ali os fluidos de remédio, os fluidos de calmante, os fluidos que cada um necessita. E assim agradecemos do fundo do nosso coração com essa prece, por Jesus permitir que estejamos aqui todos unidos e reunidos de coração, por Jesus permitir que possamos transmitir pela internet a quem não pode vir este momento. Vamos também, em agradecimento, em rogo, pedindo que os amigos espirituais nos ajudem a colocar em prática nas nossas vidas as lições aprendidas aqui no dia de hoje. Que possamos contar com a ajuda de Deus, com a ajuda de Jesus, com a ajuda dos nossos mentores espirituais, para seguirmos no caminho de Jesus, no caminho da redenção, no caminho de encontrarmos a paz e a alegria interior. Rogamos a Jesus e a equipe espiritual que nos permita dar continuidade sempre a esses trabalhos. Agradecemos, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada. Obrigada, turma da live, até a próxima, até terça.